Pai do Senhor, meus irmãos, vamos dar início hoje a uma introdução sobre a história da igreja. E nessa história da igreja a gente vai falar sobre como tudo começou, o início, né? As principais figuras, as principais doutrinas e como se iniciou a nossa igreja. Com a ajuda de Deus a gente quer ir até ao presente, né? Até o presente século, né? Então, quando se trata de falar sobre a história da igreja, devemos apresentar um número limitado de páginas, né? A história da igreja, ela é uma instituição que exigiu durante 20 séculos, que se ramificou por todos os continentes da Terra, né? Então, a igreja, ela existe durante 20 séculos, confira aí no seu manual, e está em todos os continentes da Terra, que contam em seu seio com grandes dirigentes cujo poder exerceu influência em milhões de pessoas, vamos dizer bilhões, né? Então, o primeiro requisito é alcançar uma perspectiva correta, isto é, a capacidade de reconhecer quais foram os acontecimentos e os dirigentes de principal importância, a fim de que eles se destaquem na narrativa tal qual montanha nas planícies. É bom assim para omitir tanto o que se referem os fatos como os homens de importância secundária, né? Sem considerar-se a aparente influência que eles exerceram na época. As controvérsias acerca de doutrinas de difícil interpretação que tumultuaram sucessivamente a igreja, provocando profundos cismas, parecem ser, em sua maioria atualmente, de pouca importância. Então, grandes cismas que dividiram a igreja, né, desde o início da igreja até hoje, aqueles primeiros cismas parece que não tem tanta importância hoje nos nossos dias. A doutrina, né, zelada pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos que iniciaram a nossa igreja. Então, o que era de grande valor para eles, hoje parece que não tem esse valor todo, né? Hoje o lema é: vinde como estais e ficai como estais, né? Não tem muita mudança não. O negócio é você fazer parte. Mas no início da igreja, isso fazia toda a diferença, a fé que você professava. Neste nosso estudo, a gente vai falar o básico. Vamos falar o básico, né? Vamos explorar o básico, o espírito que animava a igreja, né? Suas tendências, as causas que produziram os acontecimentos de importância, história e, finalmente, a proteção e transcendência desses acontecimentos. Dois grupos diferentes foram levados em conta na preparação desse trabalho, tendo-se em vista adaptá-los aos desejos dos alunos. Esta obra foi planejada cuidadosamente de modo que as divisões e subdivisões apresentem com detalhes no início de cada período geral. Nós também procuramos fazer um trabalho, uma narração uniforme, não interrompida, né, pelo título dos termos apresentados. Esta obra em estilo ameno é interessante, um curso que seja exato em suas declarações. Então, não é uma coisa muito... é uma coisa mais básica, né, mais simples, né, para que o objetivo é que cada um entenda o que está sendo falado, o que está sendo dito, né, porque na verdade não vamos falar coisas que o povo não venha entender ou que seja de difícil compreensão, né, porque nós sabemos que não é assim que se trabalha. Nós devemos falar o mais fácil possível, fazer o mais básico e as pessoas entenderem também. O importante é o entendimento das coisas. Então, se nós formos iniciar, nós devemos fazer o seguinte. Ao iniciarmos, né, nós devemos falar o seguinte: qual o conceito de história, né? A palavra história, ela vem do vocábulo grego, história, e do latim, história, que segundo o dicionário Aurélio significa narração dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos em particular e na vida da humanidade em geral, né?
Segundo Heródoto, a palavra história, ela é a ciência que estuda o passado para melhor compreendermos o presente. Você não compreende o que está acontecendo hoje se tu não estudar a história, se tu não estudar o que aconteceu ontem, né? Como os povos se formaram, como o Brasil se tornou Brasil, como hoje nós vivemos uma república, né? É um exemplo de história. Então, a história, ela é uma ciência que ela estuda o passado, né? E é interessante que eu só me lembrei agora da Tropa de Elite, né? História vem do vocábulo grego história, que vem do latim história, né? Então, história é isso, história é a ciência que estuda o passado para melhor nós explicarmos o presente. Para a gente compreendermos o presente, devemos estudar o passado, né? E o futuro vai estudar a gente no presente, porque atualmente o presente vai ser passado, né? Então outros vão estudar a nossa época. Pode-se dizer também que história é um conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição por meio de documentos relativos à evolução, ao passado, à luz dos dados acolhidos, pressupostos do historiador e de cima da opinião do seu tempo, além do elemento da liberdade e da vontade humana, né? Você vê que ele destaca vontade humana. Então a história, ela vai trabalhar em cima disso, como tudo começou, como as sociedades evoluíram na sua época e como chegaram ao tempo em que estamos. A história da igreja é um pouco diferente, né? Portanto, é o retrato interpretado baseado em dados organizados e reunidos pelo método científico a partir de fontes arqueológicas e documentos. Não sei porque ele colocou uma vírgula, né? Através de fontes arqueológicas e documentos. Então, os nossos historiadores da igreja, primeiramente, o que ele faz? Eles, para escreverem, eles têm que ter fontes, né? Eles vão atrás de fontes. A gente vê um fato quando o próprio São Lucas, né? Ele vai atrás de Maria, dos apóstolos, e ele escreve o livro do Evangelho segundo Lucas, né? Quando ele fala sobre ao Teófilo sobre Jesus e sobre os seus discípulos, né? Que passa a contar a história do Evangelho. Então ele diz que primeiramente ele procurou as pessoas. Essas pessoas que ele procurou são as fontes. Então essas fontes são importantes para quê? Para que ele possa ouvir das pessoas o que aconteceu. Depois vai para documentos, né? Tem algum documento escrito, né? Foi alguma coisa deixada para provar aquilo. Depois vai para a arqueologia. A arqueologia hoje é um segundo evangelho, né? Porque coisas que as pessoas duvidavam que existia, hoje, cada vez que eles vão para o campo arqueológico, cada pasada é um vestígio que eles tiram, uma prova, né, das escrituras que eles colhem. Então, hoje nós podemos dizer que a arqueologia é um dos grandes braços da teologia, porque a arqueologia está confirmando o que a Bíblia está falando, né? E as fontes que nós temos também são documentos, as fontes documentais, né? Tanto sagradas como também nós temos livros, né, seculares da época que provam alguma coisa sobre o que os evangelhos falam, sobre o que a Bíblia fala. E exemplo disso é Joséfo, né? O historiador Joséfo, ele conta muito sobre a parte da história do seu tempo, né? Da história da queda de Jerusalém. Nós temos também Eusébio de Cesaré, que é o nosso historiador por excelência, né? Da história cristã, né? Vamos dizer que é o patrono, né, da história da igreja, né? Por quê? Porque o bispo Eusébio de Nazaré, ele pegou e colocou no livro tudo que ele falou sobre
tudo que aconteceu nos seus dias sobre a igreja, né? Então ele pode ser chamado também o pai da história da igreja, né? Meus amigos, então esses métodos científicos dá credibilidade à história da igreja. Quais são os métodos científicos? As fontes, a arqueologia e os documentos, né? Cada documento é uma prova, né? Então, a importância da história da igreja. Qual é a importância da história da igreja para nós hoje, né? Então, a história da igreja, ela tem uma grande importância no cristianismo do presente século, pois ele nos faz saber os atos e atitudes ocorridos na vida daqueles que deram os primeiros passos na zona da nova fé. Então, a história da igreja, ela traça esse período que começou com os primeiros discípulos, né, os primeiros membros da igreja, e chegou até aos nossos dias. É também através da história da igreja que podemos compreender o valor da grande herança que nos foi legada pelos nossos antepassados e que nos serve de inspiração para continuarmos no mesmo ideal em que os nossos antepassados eles viveram. Então, meus bons amigos, a história da igreja ela nos ajuda a compreender o presente através das grandes lições do passado. Então, nós aprendemos com o passado sobre história da igreja. Também a história da igreja, ela também oferece edificação, inspiração, o entusiasmo que estimula uma vida espiritual elevada. O apóstolo Paulo cria que o conhecimento do passado ajuda a vida cristã. Olha só o que está escrito em Romanos 15 e verso 4. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o apóstolo Paulo está dizendo que tudo foi escrito para o nosso bem, né? Então a história, ela está aí para nos animar, né? Para nos dar alegria, né? Para mostrar, se eles venceram, nós também venceremos. Se eles foram fiéis, nós podemos ser fiéis em nossos dias. Então a história, ela ajuda a vida cristã da igreja a conhecer, a se animar no Senhor, né? Então a história da igreja também, ela estuda para que nós possamos nos fortalecer na nossa fé, para que a gente possa saber quem somos, né? Quem somos, como vivemos, né? Como surgiu a igreja, né? Então, a história, aquele que estuda a história da igreja nunca se isola em uma determinada denominação, porque passa a compreender melhor a unidade do corpo místico de Cristo através dos séculos. Tal estudante se torna mais flexível porque se diverge em certas questões que não têm fundamentos doutrinários. Então, quando você estuda a história da igreja, você passa a compreender melhor o corpo místico de Cristo, né? Por que se eu uso roupa branca, os outros também têm que usar roupa branca. Se eu uso chapéu, os outros também têm que usar chapéu. É uma questão assim, quando você estuda a história da igreja, aí a sua mente se abre melhor, né? Para compreender que a igreja não é simplesmente uma instituição, mas a igreja, ela é o corpo místico do nosso Salvador. E ela está presente, como já foi falado, em 5 continentes. Então, é impossível entender as condições atuais da cristandade a não ser à luz da história. A falta de entendimento da história da igreja é mais generalizada do que a falta de entendimento sobre a Bíblia Sagrada. Um dos principais deveres dos ministros é ensinar a sua gente a história da igreja. Então, ministro que procura só, fala sobre tudo, mas não fala sobre a história da igreja, né? Ele tem a obrigação de contar, né? Como tudo começou, como a igreja começou, como surgiu o trabalho,
quem eram as pessoas iniciais, como o Espírito Santo organizou, que é o Espírito Santo que organiza, né, que dá inteligência ao pastor, ao missionário, ao evangelista, para ele começar o trabalho. Né? Então, a história da igreja nos ajuda a não cometer erros, ou certos erros, né, que cometeram alguns dos nossos antepassados. Às vezes, por causa de firula, as pessoas se distanciam umas das outras, né, criam divisões grandes. Às vezes, faltou só uma pequena palavra, faltou só uma pequena compreensão de algum texto, né? Mas a história da igreja, ela nos serve justamente para isso, para a gente não repetir o que muitos dos nossos antepassados fizeram, né? E causou divisões, causou coisas ruins no meio da igreja. Então, o período da igreja, qual foi os período da história da igreja? A história da universal, ou a história da igreja, né? A história da igreja universal, não da igreja universal, mas da igreja como universal, como mundial, né? É comumente dividida em 3 períodos. Ou a igreja católica, né? Como se chama, né? A igreja católica que está em todo o mundo também. Então, a igreja, primeiramente, a história universal ela é comumente dividida em 3 períodos. Primeiro período, antigo, né? A igreja antiga, a história antiga, ela fala sobre o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Essa é a história antiga. A história medieval, que é a segunda, ela começa da queda de Roma à descoberta das Américas, né? Então a história medieval, ela começa desde a queda de Roma até a descoberta da América. E a história moderna, ela começa do século XV aos tempos atuais. Então, do século XV aos tempos atuais, geralmente se divide como história moderna. Mas a história da igreja também é comumente dividida em 3 períodos, né? Como dividimos o período da história da igreja? Primeiro, o primeiro período antigo, né? Ele vai do nascimento de Cristo até o Gregório I, o Grande, ou seja, vai do ano 1 até 509 depois de Cristo. Então, quando falamos da história da Igreja Antiga, ela vai do nascimento de Cristo até Gregório I, o Grande, né? Isso é, do ano 1 ao 590. A história medieval da Igreja ela vai do ano 590 até 1517. Né? Então, vai surgir do papado até a Reforma Protestante. A gente tem o Gregório I como, de fato, o primeiro Papa, né? que tomou para si a autoridade eclesiástica, né? de todas as igrejas. Então, pode se chamar de primeiro Papa, o Gregório I. Isso em 590 depois de Cristo. Então, o período medieval ele começa com Gregório I e termina nas 95 teses de Lutero, em 1517. Já o terceiro período, ele começa em 1517 até ao presente. Começa com a Reforma Protestante até o presente. Da Reforma Protestante até o presente, também os grandes acontecimentos da história cristã, elas servem como pontos divisórios, e cada um deles assinalam o término de uma época e início de outra. Né? Então a gente pode ter também os períodos, além desses 3, a gente divide essa história da igreja em 3 partes, a gente pode dividir também ela em períodos. Esses períodos são 6, né? 6 períodos. O primeiro período é a igreja apostólica. A igreja apostólica ela começa no ano 30 e vai até ao ano 100. Então, a igreja apostólica ela começa no ano 30 e vai até o ano 100. Lógico, depois de Cristo, né? A igreja perseguida ela começa do ano 100 e vai até ao 313. 313 com Constantino, né? Quando ele tornou a igreja, livrou a igreja, né, das perseguições.
A Igreja Imperial ela começa do ano 313 e vai até a 476. A Igreja Medieval ela começa do ano 476 e vai até ao ano 1453. Essa é a Igreja Medieval. A Igreja da Reforma ela começa no ano 1453 e vai até 1648. Já a Igreja Moderna, ela começa no ano de 1648 e vem até os nossos dias, né? Até os dias atuais. Então nós estamos na Igreja Moderna, né? De 1648 até aos dias atuais. Então a história da Igreja, você vê que não é uma história que começou ontem, ela já tem 20 séculos. Então, por mais que você procure explorar, você sempre vai deixar de lado alguns assuntos, né? Alguma parte que pode ser menos edificante, ou que tudo não dá para colocar tudo em um vídeo, né? E nem em estudo, e nem em um livro, né? Porque isso há muito tempo, né? E se você ver as palavras de Jesus, ele disse que aqueles que crescem nele faria obras maiores do que a que ele fez, né? Então, a igreja ela tem, durante esse período de 20 séculos, feito coisas maravilhosas, né? Tem abençoado o povo de uma maneira extraordinária. Então, onde tem uma igreja, tem a bênção de Deus, né? Tem ali uma pessoa que teme ao bom nome do Senhor. Tem ali pessoas que procuram servir ao Senhor. Por mais que as pessoas hoje, vamos dizer assim, não sejam que nem os primitivos, mas cada igreja, cada período tem as suas qualidades, tem aquilo que agrada a Deus, tem a sua mirra, né? Tem o seu cheiro bom. A igreja ela cheira a Cristo, a igreja ela não cheira a si mesma. E a igreja que cheira o perfume de Cristo, ela é o diferencial para a sociedade, para o mundo. Então, terminar esse vídeo aqui e na próxima a gente vai falar sobre a preparação para o cristianismo, como foi o início do cristianismo. Deus abençoe a todos. Amém. Até ao próximo vídeo.